nada mais é a projeção que uma forma indireta de externalizar os nossos conteúdos psíquicos. Pois bem, durante a minha análise dos desenhos, eu falei várias vezes sobre o conceito de projeção. Talvez para alguns esse conceito é novo e por isso eu acho relevante a gente explicar um pouquinho sobre isso. Nós, seres humanos, nós temos diversos mecanismos de defesa psíquicos. O que são esses mecanismos de defesa? São estruturas, são elementos que existem dentro da nossa mente, dentro da mente humana, que são responsáveis por manter a nossa estabilidade psíquica, ou seja, para impedir que haja um colapso mental, para impedir que nós rompemos com a normalidade e surte, por exemplo, né? Então, esses mecanismos de defesa eles têm esse propósito, manter preservado o nosso aparelho psíquico, manter a nossa estrutura do ego bem preservada, para que a gente não rompa, para que a gente não surte, para que a gente não entre em um colapso. Tudo bem? Existem diversos mecanismos de defesa que têm essa finalidade, que têm esse propósito. Um dos mecanismos de defesa que a gente falou nesse vídeo é o mecanismo de defesa projeção. Se vocês desejarem que eu fale sobre outro mecanismo de defesa, deixe uma sugestão nos comentários que eu vou pensar se eu irei fazer ou não um vídeo sobre esse assunto. Mas o mecanismo de defesa projeção, que eu tanto abordei nesse vídeo, ele é um mecanismo muito útil, é um dos mais importantes mecanismos de defesa descritos na psicologia dinâmica, inclusive pelo próprio pai da psicanálise, Sigmund Freud. Por quê? Porque a projeção ela permite ao sujeito externalizar conteúdos que estão internos, conteúdos que estão subjetivos, conteúdos que estão reprimidos no inconsciente do indivíduo, pelo motivo simples que esse conteúdo está reprimido no inconsciente desse indivíduo, e o motivo esse conteúdo é angustiante, dotado de uma característica traumática, dotado de uma característica angustiante que gere sofrimento no sujeito. Por esse conteúdo ele gerar sofrimento, em algum momento esse conteúdo foi reprimido, foi mandado para o inconsciente. Lembrando que a gente tem 3 níveis de consciência, né? Que é a primeira tópica apresentada por Freud, né? A gente tem ali a consciência, a pré-consciência e o inconsciente. Então, alguns conteúdos, pelo seu valor angustiante, pelo seu potencial lesivo à nossa estrutura do ego, à nossa estrutura psíquica, esse conteúdo ele não pode ficar na nossa mente consciente. A gente não pode ficar com isso acessível, porque se a gente ficar acessível, o conteúdo simbólico, emocional também vai estar. Então, um exemplo prático que a gente tem sobre isso é, imagine o luto. Se você ficar vivenciando o luto a todo momento na sua vida, você fica improdutivo, você não consegue dar continuidade à sua vida. Por isso a necessidade de ter um mecanismo que reprime esse conteúdo para o inconsciente, não que você esqueça, mas que grande parte dessa carga afetiva, angustiante que lhe limita é reprimida para o inconsciente. E lá ela não fica quieta. Esse conteúdo ele fica circulando sobre o seu aparelho psíquico, inclusive sobre o seu inconsciente, encontrando uma forma de acender a consciência novamente, né? Como esse conteúdo ele já foi reprimido por ele ser angustiante, nessa mesma roupagem que ele estava quando ele foi reprimido, ele não vai conseguir acender a consciência, não diretamente. Por exemplo, se você tem um trauma, uma experiência de bullying, como a gente viu nos desenhos, a criança ela sofreu um bullying muito grande na escola. Ela não vai deixar que esse conteúdo reprimido do bullying, a tristeza, o isolamento, a angústia, retorne para a consciência, para ela lembrar disso da mesma forma como foi reprimido. Porque se ela lembrar disso da mesma forma como foi reprimido, esse conteúdo vai lhe angustiar demais. Então esse conteúdo ele tem que voltar à consciência com uma nova roupagem, com uma nova forma, com uma nova identidade, se é que eu posso dizer dessa forma. E muitas das vezes esse conteúdo ele encontra na projeção, que é o mecanismo de defesa que a gente tanto falou hoje, uma forma de acender a consciência, porque na projeção esse conteúdo ele se impregna, ele se apropria dessas externalizações do sujeito, fazendo com que esse conteúdo que havia sido reprimido consegue
acessar o meio externo. E acessando o meio externo, ele acessa o nível consciente do sujeito, né? Então, nada mais é a projeção que uma forma indireta de externalizar os nossos conteúdos psíquicos. Na grande maioria das vezes, um conteúdo psíquico repleto de elementos angustiantes e geradores de extrema tensão. O desenho, então, vem desse lugar. O desenho é uma forma muito lúdica, muito espontânea, muito natural, que todas as pessoas têm, crianças, adolescentes e adultos, de colocar esse conteúdo extremamente tensional, extremamente angustiante para fora, né? Então, quando a criança está desenhando, ela não está preocupada com o trauma que ela vivenciou na escola, ela não está preocupada com a angústia, muitas vezes ela não está nem sequer lembrando daquilo. Só que o desenho que ela projeta, o desenho que ela faz está impregnado dessa experiência. Por quê? Porque é um escape do inconsciente. É o escape que foi impregnado nesse desenho sem que a criança veja. Isso acontece em muitos aspectos da nossa vida. A projeção ela não existe somente no desenho. O desenho é uma das formas que a gente tem, uma forma artística de utilizar o mecanismo de defesa projeção. Mas nós fazemos isso o tempo todo. Quando a gente se pega criticando, julgando uma pessoa por uma característica que, no fundo, a gente sabe que existe em nós mesmos, isso também é uma projeção, tá vendo? Eu não enxergo em mim, eu não me permito visualizar aquilo em mim, na minha consciência, mas eu coloco essa característica no outro. Então, por exemplo, essa criança que talvez estaria com dificuldade de reconhecer o corpo, o padrão estético do seu corpo, ela poderia facilmente criticar a estética do corpo de uma outra criança, ou julgá-la, ou apontá-la como algo disfuncional. Por quê? Porque para ela é angustiante, né? É aquela noção de espelho, né? O outro é o espelho daquilo que existe em mim, né? Isso seria a projeção. Eu acredito que vocês entenderam. Se vocês gostaram do que foi dito, perceberam bem como funciona o mecanismo de projeção, deixa uma curtida, deixa um comentário, vamos buscar essa interação, que assim eu consigo compreender melhor a forma como eu estou transmitindo essa informação e se vocês estão acessando da forma mais assertiva possível.